Desde que o homem caiu, Adão, a história da redenção, ela nos mostra uma tensão entre o transitório e o eterno. Isso aparece desde o princípio, quando nós vemos os descendentes de Caim e a cidade dos homens, a cidade do pecado, e os descendentes de Adão em Sete, dentre os quais temos Enoque, que andou com Deus a tal ponto de Deus tomar para si. Uma descendência que diz o texto que a partir do filho de Sete começou a invocar o nome do Senhor. Então essa tensão vai aparecer na história redentora. E com certeza você já foi confrontado pelo Senhor na sua palavra, de forma que foi chamado por Deus a olhar para as coisas celestiais. Mas você ainda está aqui? Sim, você ainda está aqui. E a Escritura então mostra o tempo todo que enquanto estamos aqui vivendo o nosso dia a dia, o nosso coração deve estar nele e nas promessas dele, porque tudo aqui passará. E é interessante que essa tensão entre o transitório e o eterno aparece em Ageu, na figura da vida diária deles e a presença de Deus por meio do templo. E Deus chama o povo, mais uma vez, a olhar para o celestial, para aquilo que Deus estava para fazer com a história da redenção. Esse é um desafio constante para nós, porque como nós já falamos, nós estamos aqui, nós não saímos desse mundo. E o viver cotidiano, que também é uma providência de Deus, é um viver comum, simples, mas que ao mesmo tempo ele nos convida, uma vez que as promessas de Deus são constantemente relembradas, a não esquecermos que vivemos pela esperança da vida eterna. Como o apóstolo Paulo nos diz em Colossenses capítulo 3, um texto que citaremos como um paralelo, em que ele nos diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E assim, somos convidados a edificar coisas celestiais, enquanto vivemos, pela graça de Deus, neste mundo terreno. E nós gostaríamos de fazer a leitura de apenas alguns versículos, como sempre fazemos, e nós vamos ler o finalzinho de Ageu. Ageu, capítulo 2, versículo 20 a 23, que basicamente é uma repetição de algo que já fora dito no início do capítulo 2, e nós vamos fazer a leitura outra vez. Então os irmãos acompanhem Ageu capítulo 2, versículo 20 a 23. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar,
porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Senhor Deus amado, a tua palavra é o teu poder para a salvação. Então, por meio dela, nós conhecemos Cristo, que é o centro da Escritura e a chave que nos leva a entender, ó Deus, toda a tua revelação. Pedimos, portanto, que pelo Espírito Santo nós possamos compreender a tua palavra e também aplicar a nossa vida. Desperta, Senhor Deus, para que tenhamos sempre a graça de viver o dia a dia segundo Cristo, conforme temos aprendido do Senhor. Abençoa então a tua igreja, é o que nós pedimos, e fortalece para as lutas, os desafios deste mundo em guerra, para que enquanto Jesus não volta, possamos estar perseverando até o fim. Receba nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, nós já vimos Ageu capítulo 1 e vimos que o coração do capítulo 1 de Ageu, da mensagem que vocês viram ser exatamente a tensão entre eles estão preocupados com suas casas, todavia Deus diz: a minha casa está em ruínas. Vocês estão preocupados com o dia a dia de vocês, mas estão esquecendo as coisas eternas. Vocês estão pensando no conforto diário, mas estão esquecendo o plano da redenção, uma tensão entre o transitório e o eterno. E vimos que o coração do capítulo 1 da mensagem está baseado exatamente no coração da Escritura, conforme o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 22, ele disse que o grande primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É o texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, o coração da lei. Se eles amassem a Deus de todo o coração, eles não colocariam Deus em segundo plano, mas em primeiro plano. Eles não colocariam o seu conforto e sua vontade em primeiro plano, mas estariam olhando para Deus e para o seu plano. Então, eu já pergunto para você, antes de entrarmos no capítulo 2, que é uma sequência do texto: Deus realmente tem sido amado por todo o seu coração, ou de todo o seu coração? Essa é uma pergunta fundamental. Lembre-se, uma mera religiosidade tradicional levará você até a tentar cumprir mandamentos, como o jovem rico. O jovem rico, ele chegou para Jesus, perguntou o que faria para herdar a vida eterna, ele ouviu aquilo que queria ouvir, ele estava sendo educado nos mandamentos, mas Jesus mostrou para ele que havia um problema seríssimo. É que apesar dele estar vivendo segundo a lei ensinada pelos fariseus, aquela explanação que nós vemos no Novo Testamento ser superficial comparado com o que era o propósito de fato do Senhor, ele conhecia tudo isso, mas Jesus mostra: o coração dele não estava no Senhor como deveria. Por isso eu pergunto: você ama a Deus de todo o seu coração? Olhe para si mesmo e pergunte a si mesmo: Deus é prioridade? Deus está à frente? Amar de todo o coração significa que Ele é o Senhor absoluto da sua vida e Ele é aquele para quem toda a sua vida está entregue. E essa pergunta ela é fundamental, porque é o primeiro grande mandamento. Você ama ao Senhor assim? Observe que, se não fosse esse amor, os mártires não teriam, de fato, deixado os deleites de sua vida para morrer por Cristo Jesus. Então, o coração está sendo tratado, do assunto que está sendo tratado pelo profeta Ageu, é o coração da própria lei. Só que Ageu, ele está insistindo num ponto.
O ponto de insistência do profeta Ageu é a construção do templo. O que aconteceu? Aconteceu que, quando eles foram para o cativeiro da Babilônia, o templo de Jerusalém foi destruído pelos babilônios, pelos caldeus. O templo que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Para aqueles que não estavam atentos às profecias de Jeremias e até de profetas anteriores, aquilo poderia significar uma derrota. Por isso Deus fala e opera tremendamente lá na Babilônia, por meio de seus servos, como nós vimos no livro do profeta Daniel, mostrando que a destruição do templo de Jerusalém não foi a derrota de Judá ou mesmo de Deus perante os povos, mas fora uma obra do próprio Deus para purificar o seu povo. Então, sem um templo, o povo é levado para o cativeiro. Só que os 70 anos acabaram, volta ao povo. E é então que o profeta Ageu, nós veremos também o profeta Zacarias, são levantados pelo Senhor para falar. O livro do profeta Ageu, ele é revelado em apenas um ano. Na verdade, são alguns meses. No capítulo 1, sexto mês, capítulo 2, no início, é o sétimo mês, depois no versículo 10 é o nono mês. Apenas alguns meses em que Deus revelou aquilo que está escrito no livro do profeta Ageu. E a mensagem é: vocês têm que edificar o templo do Senhor. Vocês têm que edificar o templo do Senhor. Por que era fundamental edificar o templo do Senhor? O capítulo 2, ele, que é o sétimo mês do segundo ano do rei Dario, ele já começa dizendo, a partir do versículo 2, fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo. Observe que coisa interessante. Tanto no capítulo 1, quanto nesse versículo que nós lemos do capítulo 2, aparece aqui as duas figuras que são os dois ofícios do próprio Cristo, que nós, então, conhecemos no Novo Testamento. Nós temos Zorobabel, que é o governador de Judá, e temos Josué, que é o sumo sacerdote. Percebe? O profeta, que é o terceiro ofício de Cristo, ele está falando para o governador e para o sumo sacerdote. Esse Zorobabel aparece na genealogia do Senhor Jesus, mostrando que, ainda que seja chamado de governador, ele é a figura da realeza da dinastia davídica. Capítulo 1 de Mateus, versículo 12, diz: depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel é parte da genealogia do Senhor Jesus. Portanto, apesar de 70 anos espalhados no cativeiro da Babilônia, observe que Deus preservou a linhagem de seu filho. Aqui está o legítimo herdeiro do trono de Davi, chamado de governador, mas é a figura do rei. E temos o Josué, que é o sumo sacerdote, ambos ouvindo o profeta falar. Portanto, observe que no livro de Ageu é muito marcante a figura dos três ofícios que apontam para Cristo Jesus, ainda que saibamos que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Todavia, não deixa de apontar para o sacerdócio de Cristo, este sacerdócio que fora ordenado por Deus a Moisés. Então,
é preciso erguer o templo. Os ofícios estão preservados, mas o templo ainda está em ruínas. Deus, com sua fidelidade, preservou o filho de Davi. Deus, com sua fidelidade, preservou os descendentes de Levi, o sacerdócio de Arão. E Deus, em sua fidelidade, levantou mais profetas. Os profetas continuam falando da parte de Deus, mas a responsabilidade do povo de manter o templo erguido não estava sendo cumprida. E o templo cumpre um papel fundamental, como nós veremos. Então, versículo 3, vem a mensagem. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na primeira glória? Pessoas que viram o templo antes da queda, são pessoas bem velhas, que eram pequenas na época, foram deportadas, que viram o templo de Salomão antes da destruição. O profeta pergunta: quem de vocês viu? Havia sim, pessoas tinham visto o templo de Salomão antes da destruição. Podemos ver isso em Esdras, no capítulo 3. Esdras, capítulo 3. É levantado o altar. Todo o capítulo 3 vai mostrar o início da obra em que o altar é levantado pelo Senhor. E nesse momento que o altar é levantado pelo Senhor, alguns dos filhos de Israel veem que a obra que havia sido começada, ainda incompleta, não se comparava ao templo de Salomão. E, diante disso, diz o texto no versículo 12, que muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Eles choraram. Diz que outros se alegravam. E um misto de lágrimas e alegria ao verem que o templo estava sendo erguido, porque ao mesmo tempo não se comparava com a glória do templo de Salomão, como nos diz o profeta. E como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Observe que o profeta está vendo na reação do povo, nesse momento inicial da reconstrução, que eles estão lembrando a beleza do templo de Jerusalém, construído por Salomão. E ali, a partir dali, ele traz uma mensagem, continuando no versículo 4. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Observe que os três ofícios, o rei, o sacerdote e o profeta, junto ao povo de Deus, trabalham juntos para erguer o templo do Senhor. Podemos até dizer que isso tem um certo significado na pessoa de Cristo, que é o profeta, o rei e o sumo sacerdote, que ergueu a igreja por meio de seu sacrifício, de sua obra. Os três ofícios trabalhando junto para a realização da construção do templo ao Senhor. E a garantia que eles têm é porque Deus estava com eles. Isso nos lembra o profeta Jonas dizendo: a salvação pertence ao Senhor. Eles precisavam fazer a obra confiando no Senhor. A obra não era deles. Deus não estava simplesmente entregando na mão deles e dizendo assim: vocês têm que fazer a obra, façam o que eu ordenei, a responsabilidade é de vocês. Deus não estava transferindo uma responsabilidade, porque a obra da salvação pertence ao Senhor. Mas Deus estava exigindo deles
que cumprissem a palavra de Deus, para que Deus fosse glorificado no meio do seu povo, por meio do templo que Deus havia ordenado ser construído. A obra pertence ao Senhor. Essa é uma lembrança importantíssima. Quando nós batalhamos pelo Senhor, batalhamos na certeza de que a obra pertence ao Senhor. Lembro do que nós lemos no domingo passado, em 1 Coríntios 15, quando ele fala da vitória de Cristo Jesus sobre o pecado, sobre a morte, e no final do capítulo 15, então o apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não lembra o texto de Ageu? Esse texto não está em acordo com a mensagem do profeta? Façam a obra, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, meu amado irmão, enquanto nós lutamos aqui pelo Senhor, contra as trevas que nesse mundo vão tentando impedir que Deus seja glorificado, a igreja edificada e a vontade de Deus manifesta, enquanto nós lutamos, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Enquanto lutamos, temos que lembrar: a obra é do Senhor. Caso Deus tivesse transferido para nós, já teríamos desistido, porque quem somos nós para conseguir lutar e vencer por nossas próprias forças? Portanto, a certeza que temos que a nossa batalha não é vã, de que nossa luta não é vã, de que nosso esforço não é vão, é que a obra é dele. A salvação pertence ao Senhor, e tudo o que nós precisamos fazer é confiar. Era o que tanto Zorobabel quanto Josué precisavam fazer, simplesmente confiar no Senhor. E, vamos dizer, pela segunda vez, Josué ouve as palavras de Deus dizendo: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa voz que ecoou forte, encorajando Josué a entrar na terra prometida e conquistá-la conforme a ordem do Senhor, ecoa novamente a Zorobabel e a um outro Josué, dizendo: trabalhem, ergam o templo, porque eu sou com vocês. A certeza de que o templo seria erguido não estava na habilidade deles, não estava na inteligência deles, não estava no ofício dos que trabalhavam na obra, estava na promessa de Deus: eu estarei com vocês. E essa era a certeza, a garantia de que o templo do Senhor seria erguido. Se nós formos para Esdras e Neemias, veremos que a obra fora realizada com lutas. Tanto a construção do templo, ou reconstrução do templo, quanto dos muros de Jerusalém, tiveram ao mesmo tempo todo tipo de empecilho. Os inimigos tentaram impedir de todos os lados que a obra fosse realizada, de todas as formas. Mas, exatamente por causa da presença de Deus com os seus filhos, seu povo, a obra foi concluída. E nós, no 6º ano de Dario, teremos o templo reconstruído. Mas, continuando no texto, Deus diz ainda pelo profeta, versículo 5, ele diz: segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Observe que Deus leva o povo de volta para a aliança bem antiga, a aliança
que ele fez quando saíram do Egito. Ou seja, ele está relembrando que se eles forem fiéis, Deus abençoará. É interessante que ele não cita a aliança feita com Davi. Deus poderia citar a aliança feita com Abraão, até mesmo antes com Noé. Poderia citar e principalmente poderia citar a aliança feita com Davi, porque a aliança feita com Davi prometia que um filho de Davi reinaria para sempre. É exatamente essa dinastia davídica que culmina em Cristo, que é o Rei eterno de toda a glória. Mas Deus não cita. Por que Deus não cita? Porque aqui Deus está dizendo ao povo que se eles forem fiéis e obedecerem, verão que Deus em tudo estará abençoando a vida deles. O livro, de fato, está relembrando a aliança mosaica, para que o povo possa, diferente da geração que fora castigada, possa estar agindo de acordo com a vontade, a palavra de Deus, a lei do Senhor, de forma fiel, para que Deus abençoe. Mas e a aliança com Davi? Deus estava sendo fiel. Como nós mencionamos, o livro já começa citando Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. O capítulo 2 também faz menção a Zorobabel, filho de Salatiel e governador de Judá, mostrando, portanto, que Deus estava sendo fiel à sua aliança, a aliança feita com Davi, o rei de Israel. Deus sempre será fiel. Se você, em momentos difíceis da vida, tem aquela sensação de abandono, porque é isso que normalmente sentimos quando nós estamos passando por lutas e Deus parece estar silencioso, ainda que sua voz ecoe poderosa diante de nossos próprios olhos, mas aquela sensação de estarmos sozinhos vivendo, andando pelo vale da sombra da morte, aquela sensação que todos os filhos de Deus passam em algum momento da vida. Então, a voz do Senhor nos lembra: Deus é fiel às suas promessas, Deus é fiel à sua aliança, e Deus nunca deixará de ser fiel à sua aliança. Forma que o apóstolo Paulo, ele nos lembra, dando-nos esse conforto, dizendo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ainda que o povo de Deus seja infiel em algum momento, Deus continuará sendo fiel, como aconteceu exatamente aqui. Deus castigou o seu povo, mas se manteve fiel e conservou a aliança feita com Davi e preservou os ofícios que apontam para Cristo, aquele que é o nosso Rei, sumo sacerdote eterno e nosso profeta. O povo deveria olhar para a aliança. Só que aqui Deus não quer apenas que ele olhe para a aliança graciosa que traz promessas pelas quais deveriam viver, alimentando a esperança por saber que tudo dependia só de Deus. A construção do templo exigia deles atitude. E, portanto, Deus lembra da aliança feita com Moisés. Essa lembrança da aliança feita com Moisés não aparece apenas aqui. No capítulo 1, que nós já lemos hoje, Deus diz assim: considerai vosso passado. Essa é uma palavrinha que aparece várias vezes no livro do profeta Ageu. Considerai, reflitam, pensem, coloquem o coração, coloquem os vossos olhos sobre, reflitam sobre, considerai o vosso passado. E aí ele coloca a situação que eles estavam vivendo. As coisas não estavam funcionando como eles gostariam. Plantavam, mas não colhiam como gostariam.
não progrediam, as coisas não estavam indo bem. E aí Deus explica, por quê? Disse, porque vocês estão preocupados consigo mesmo e me abandonaram. Exatamente aquilo que nós mencionamos, o coração da lei é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e toda a sua força, mas eles abandonaram, eles desprezaram, eles estavam preocupados com o seu conforto e esqueceram a manifestação da glória de Deus por meio do templo que estava no meio de Jerusalém. Ele representava a grandeza de Deus, a presença de Deus no meio do seu povo. E eles estavam deixando. E isso nos lembra então a lei mosaica. Ele nos lembra a aliança mosaica. Vocês me abandonaram, eu então entreguei vocês também. Exatamente aquilo que nós vemos no final de Deuteronômio, que são as bênçãos e maldições. Se vocês me glorificarem, eu abençoarei vocês. Se me desprezarem, eu castigarei vocês. E ele lembra que aquilo que eles sofriam era nada mais do que justo, por causa da aliança feita no passado. Então, Deus exige deles e motiva eles a ter uma nova atitude. É preciso pensar um pouco nisso, porque nós precisamos saber que relação temos com essa lei. De fato, não estamos debaixo da lei mosaica, em hipótese alguma. Por quê? Porque a lei mosaica fora feita com Israel e por meio da circuncisão, aqueles que então tinham a obrigação de assumir a lei mosaica 100%. Cristo cumpriu a lei cerimonial, a lei moral permanece para todos sempre, a lei civil ainda é um modelo para todas as nações, mas aquelas bênçãos e maldições da lei mosaica, elas estavam direcionadas àquele povo que saiu do Egito e entraria na terra prometida. Não cabem mais a nós. Mas existe alguma aplicação dela para a nossa vida? Sim, existe. E no Novo Testamento, Deus continua dizendo que devemos viver para a glória dEle, e isso agrada ao Senhor, e Ele nos abençoa segundo sua vontade, da mesma forma que todo e qualquer pecado desonra a Deus, ou como diz Paulo, entristece o Espírito Santo, e que portanto traz da parte de Deus a disciplina. Onde é que nós vemos isso? Nós vemos isso em Coríntios, na ocasião do ensino sobre a ceia, em que o apóstolo Paulo diz que muito dentre eles estavam doentes e até mortos por causa do desprezo para com a ceia do Senhor. Portanto, Deus, por mais que não estejamos debaixo da lei mosaica, à semelhança de Israel, nós temos um princípio que permanece na história humana. É que Deus quer de nós aquilo que é bom, e que Deus repudia aquilo que é mal, e que Deus abençoa, de fato se agrada daquilo que é bom, mas que Deus ainda disciplina quando vê o mal. Hebreus 12 fala do pai que disciplina o seu filho. Portanto, devemos viver para a glória de Deus, na certeza de que Deus ainda se relaciona conosco assim, como um Deus que se agrada do que é bom, mas também Ele castiga e disciplina aquilo que é mal. E, portanto, nos move a viver para a glória dEle, porque Deus é glorificado no viver da sua igreja, uma igreja que deve viver de forma santa e agradável ao Senhor. E eles deveriam então lembrar tal aliança. O que moveria eles? Ainda no versículo 5, ele diz na segunda parte: o meu Espírito habita no meio de vós. A presença do Espírito Santo habitando no meio deles era aquilo que daria a certeza que eles conseguiriam fazer a vontade do Senhor. Exatamente como disse o profeta Ezequiel. Um texto que nós já lemos várias vezes. Quando Deus diz: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra
e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Como acontece com Zorobabel, com Josué. Diz o texto: depois de ouvirem a palavra do Senhor, eles atenderam, porque Deus despertou o espírito de Zorobabel, e despertou o espírito de Josué, e despertou todo o povo para levantar a casa do Senhor. Versículo 14. Ou seja, o despertar de Deus é que nos move a querer viver para a glória de Deus. Não somos salvos pelas obras da lei, mas somos movidos pelo Espírito de Deus a viver para a glória dele e, portanto, viver segundo a palavra dele, que é a expressão da santidade de Deus. Então você deveria pedir sempre: Senhor, que teu Espírito esteja operando sempre em mim, para que eu ame a tua lei, para que eu ame a tua palavra, e para que eu consiga colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido da tua parte. Ó Deus, pelo teu Espírito, que o meu coração seja sempre quebrantado, humilde, para reconhecer a minha pequenez e ao mesmo tempo buscar a tua graça, para conseguir viver em Cristo e para Cristo, porque é pelo Espírito do Senhor que nós somos movidos a isso. E então vem o versículo 6, que também é citado pelo versículo 20, e a gente vai agora focar nesse ponto em relação a todo o restante do texto. Ele diz o seguinte: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações das nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Observe a mensagem. Deus está dizendo: ergam o meu templo, construam o meu templo, levantem, porque eu estarei com vocês. E de repente ele diz assim: porque eu vou destruir tudo. Nós vamos construir o templo porque o Senhor vai destruir tudo. Versículo, como nós lemos a partir do 20, ele relembra isso. Ele diz no versículo 21: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei carros, os que andam nele, e cavalos, e os seus cavaleiros cairão, e um pela espada do outro. Deus fala de destruição. Ele manda construir o templo e fala de destruição. Ele manda erguer o templo, mas fala de destruição entre as nações. E aí a gente vê aparecer exatamente o contraste, outra vez, da história da redenção: o transitório e o eterno. E fica mais evidente porque Hebreus cita o texto. E vamos ver a citação, Hebreus 12, versículo 26 a 29, diz assim: aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Observem que Hebreus cita exatamente o texto de Ageu e aplica para nossa época. E explica: Deus disse: fará abalar os céus e a terra. E isso significa que as coisas passageiras irão, mas nós recebemos um reino eterno. Hebreus interpreta
que o paralelo da construção do templo e a destruição das nações é exatamente uma referência entre o transitório e o eterno. Ou seja, eles deveriam erguer o templo que remetia o povo a Deus, porque este mundo passaria, conforme Deus havia já falado, inclusive pelo profeta Daniel. O profeta Daniel, os reinos das nações, lembram? A estátua de Nabucodonosor, os reinos das nações, as visões de Daniel, do capítulo 7 a 12, os reinos das nações seriam destruídos, mas um reino não feito por mãos humanas se ergueria e reinaria para sempre. O paralelo entre o transitório e o eterno. Mas por que o templo é importante? Porque precisa construir o templo, porque ele diz que a glória dele seria maior do que a anterior. Isso não aconteceu de imediato. Quando, alguns anos depois, 4 anos depois, o templo foi terminado, ainda que não com toda a sua glória, ele ainda não está nessas condições que a glória da segunda casa seria maior do que o da primeira. Ainda não. Isso só vai acontecer com Herodes, que vai reformar o templo e aí sim ele vai ganhar uma grandeza gloriosa, visivelmente gloriosa, que os discípulos lá na frente vão dizer: está vendo essas pedras? E Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Por que o templo é importante? Porque o templo representa a presença de Deus no meio do seu povo. E é Ele que uniria o povo em torno do Senhor. Observe que é esse templo que Jesus usa para pregar a palavra nos dias do Novo Testamento. É esse templo que no Pentecostes nós vamos encontrar um povo reunido para ouvir a mensagem do apóstolo Pedro. Porque na festa da Páscoa, do Pentecoste, do Tabernáculo, os judeus espalhados por todas as nações, judeus espalhados nessa época do cativeiro da Babilônia, tinham que ir a Jerusalém para adorar a Deus nesses 3 momentos que eram especiais. E o templo é quem providenciava o agrupamento do povo em torno de Deus. E ele se tornou fundamental para o cumprimento de profecias do Novo Testamento. Como nós mencionamos, o Pentecoste acontece exatamente por ocasião da celebração em torno do templo de Jerusalém. E é ali que Deus manifestará agora a sua glória, não enchendo um templo visível, um templo feito por mãos de homens, mas enchendo a vida dos discípulos do Senhor Jesus. O templo tinha que ser reconstruído, porque ele tinha um papel. E ele ainda cumpriria esse papel. E até que ele se cumprisse o papel, ele estaria em pé. Por isso que Jesus disse que ele seria derrubado, porque depois que aconteceu o Pentecostes, o templo então deixou de ser a forma visível de Deus manifestar a sua presença, porque a igreja viva é o templo de Deus, o templo do Espírito do Senhor, como nos diz as cartas do Novo Testamento. Mas o templo teria que ser erguido. Portanto, observe que a obra da salvação está em curso e Deus está olhando para ela. Ele tem um plano, O templo cumpriria parte, alguns elementos eram importantes nesse plano, e Deus estava olhando para ele. Por isso que tem um paralelo entre o transitório e o eterno. Deus está olhando para o plano de salvação, e o templo tem um papel importante dentro dele. E o povo estava preocupado com sua casa, que não tinha uma menor relevância para o plano da salvação. Vocês entendem? Portanto, ao vermos Deus insistir com o templo que cumpriria um papel dentro do plano de salvação, nós vemos Deus chamando o seu povo
a sempre olhar para o plano redentor. Você precisa olhar para o plano redentor. Você está preocupado com o conforto diário de sua casa, e Deus está olhando para a sua vida, para a vida da sua igreja, que Ele chama de templo do Espírito Santo. Vamos lembrar, como nos diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou como diz ainda o apóstolo Pedro no capítulo 2 de sua primeira carta, no versículo de número 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vocês são o templo do Espírito de Deus. Portanto, enquanto você está preocupado com o conforto da sua vida, Deus está olhando para a obra santificadora da sua igreja. Por isso, muitas vezes, Deus contraria nossas vontades para fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E Deus, então, conclama seu povo: meu povo, olha para o plano de redenção. Eu tenho coisas eternas que vocês nem podem imaginar, que Ele, em figuras, traz para nós no livro de Apocalipse, grandes e maravilhosas promessas de bênção eterna. Mas vocês precisam olhar para o meu plano de salvação. Vocês precisam estar com os olhos fitos em mim. Por isso disse o apóstolo Paulo aquilo que nós lemos no início: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olhem para o meu plano de salvação, porque assim você vai conseguir se alegrar na obra de Deus na sua vida. Muitas vezes, Deus está fazendo algo extraordinário na sua vida, na vida da igreja, mas você não consegue ver, porque você está olhando para o lugar errado. Muitas vezes, Deus está realizando uma obra, ou está fazendo a sua obra dentro desse plano de salvação, na vida de seus filhos, mas eles não conseguem ver, porque estão olhando para o lugar errado. E aqui em Ageu era exatamente isso que estava acontecendo. Eles estão olhando para suas casas e reconstruindo, e esqueceram que o templo de Deus representava a presença de Deus no meio do seu povo, e tinha um papel na história da redenção. E o povo então é chamado a mudar o foco de seus olhos. Olhe para o Senhor. Meu amado irmão, olhe para o Senhor, olhe para a salvação, olhe para o plano de redenção, olha para o Senhor. Essa é uma mensagem que nós podemos ver na vida de Enoque, que andou com Deus e Deus tomou para si. Na vida do apóstolo Paulo, que abriu mão de todas as regalias que ele tinha como um homem privilegiado de seu tempo, para sofrer os danos de um apóstolo de Cristo. Olhe para o Senhor e você verá melhor o agir de Deus em sua vida. E então poderá se alegrar nesse agir. Olhe para o Senhor. E é exatamente nessa mesma linha de pensamento que o versículo 23 do capítulo 2 nos fala: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem é Zorobabel? Qual é a grande importância dele? Além de ter sido um homem de Deus, que realmente
nesse período da volta do cativeiro, foi um instrumento de Deus para a reconstrução, não só do templo, mas também dos muros, junto a Esdras e Neemias. Qual é o papel tão fundamental que naquele dia, ou seja, num dia especial, um dia em que Deus faria abalar os céus e a terra? Lembrando que é exatamente uma referência às profecias do profeta Daniel, que nos fala da queda dos reinos perante o reino de Deus. Qual era a importância? É que Zorobabel é o filho de Davi. Zorobabel é o descendente, o herdeiro do trono. E, portanto, Zorobabel, como Davi, está cumprindo o papel de ser uma figura de Cristo. Ele entra na linhagem, ou seja, Deus continua fiel, e Deus cumpriria a sua palavra, Deus cumpriria a sua promessa, e nós encontramos Cristo Jesus, que veio e finalmente destronou o império das trevas e venceu todo o mal, o pecado, o mundo e o diabo, e estabeleceu o seu reino, que durará para sempre. Portanto, Ageu nos conduz os olhos para a obra da salvação em Cristo Jesus. Você está olhando para onde? Você está olhando para onde? Eu sei que você está preocupado com a sua vida, eu sei. E Deus diz nos versículos que estão ao redor do texto que nós mencionamos: se vocês me ouvirem, eu vou continuar abençoando vocês. Olhem, ele até diz assim: olhem, faz o seguinte, a partir de hoje, vejam se eu não vou abençoar vocês. Comecem a construir o templo e vejam se eu não vou abençoar vocês. Deus põe o povo à prova, ou seja, mostra para eles, de forma bem prática, que Deus é fiel às suas promessas. Deus conhece as nossas necessidades. Jesus, o filho de Davi, aquele para quem Zorobabel aponta, disse exatamente isso no seu famoso Sermão do Monte, no capítulo de número 6, versículo 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não se preocupem. Observem Ageu. Ageu diz: vocês estão preocupados com a casa de vocês, e a minha casa está destruída. Jesus disse: não se preocupe quanto ao que vão comer e beber. Também disse Ageu: vocês plantam e não colhem. E no versículo 33, o Senhor Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Jesus transmite a mesma mensagem de Ageu. Ageu diz ao povo: vocês estão com a ordem das coisas trocada. Primeiro vocês, depois de Deus. Vocês não estão olhando para Deus e nem para o plano de salvação. Jesus diz a mesma coisa: vocês estão preocupados com a vida, com o comer e com o vestir, e estão deixando as coisas de Deus para segundo plano. E ambos pregam: vocês precisam trocar a ordem das coisas. Jesus diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ageu diz: construam primeiro a minha casa, e depois vocês constroem a casa de vocês. Ambos trazem a mesma mensagem: Deus tem que estar em primeiro lugar. Portanto, olhe para o Senhor, como nos diz o capítulo 1, mas olhe no Senhor para o plano de salvação também, diz o segundo capítulo, porque Deus está realizando grande obra. Essa obra aponta para Cristo, mas só que em Cristo ela ainda não terminou, porque ainda somos pecadores, ainda estamos no mundo de pecado. A mensagem do Novo Testamento ainda é: não invistam neste mundo, como se tudo estivesse focado nele, como se vocês fossem viver para sempre isso. Não invistam todo o seu coração nisso, não coloquem todo o seu coração nisso, porque tudo passará. Os
os céus e a terra, tudo passarão. Hebreus lembra que essa mensagem ainda estava valendo. Tudo passará. Portanto, coloca o coração no Senhor. Eu gostaria de concluir exatamente com o texto de Hebreus 12, só que versículos anteriores. Porque nesse capítulo 12, ele faz exatamente o contraste entre o transitório e o eterno, entre o Sião e o Sinai. Ele faz exatamente o contraste entre o velho e o novo. Poderíamos até dizer judaísmo e cristianismo. E então ele diz no versículo 22 em diante: tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, à igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Vocês chegaram a estas bênçãos celestiais. Então, não troquem as bênçãos espirituais, celestiais, que Paulo chama de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Efésios 1:3. Não troque por aquilo que é fugaz, por aquilo que passa. Precisamos da vida cotidiana, sim, mas o próprio Deus é quem a providenciará. É Ele quem nos abençoará dia a dia, mas os seus olhos devem estar fitos no Senhor, porque enquanto Deus dar a você o dia a dia, graciosamente, os seus olhos estão contemplando a glória de Deus, porque estão fitos em Cristo, e então, vivendo para aquele que nos chamou à eterna salvação, vamos contemplando a sua obra, a obra de Deus em nós. O mais, disse o Senhor Jesus: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas.